Muito bem, meus caros, muito bem, mais um dia de gravação aqui no meu, no seu, no nosso Cafofo da Jogatina. E sim, meus camaradas, episódio 5 de Cavaleiro da Lua trouxe pra gente aquela resposta que eu acho que a gente gostaria de saber. Que diabo que tá acontecendo na série, certo? Eu levantei no último vídeo que eu fiz sobre o Cavaleiro da Lua algumas teorias plausíveis, possíveis que poderiam estar acontecendo, ok? E aparentemente eu acho que é a teoria do além vida, da morte, que é o que está rolando, ok? Então, uma parte de todo o acontecimento, na minha ideia, é que o bem ou mal, tudo que ocorreu até agora na série, tudo até o ponto dos tiros no peito do Mark Spector, tudo que aconteceu foi real, aconteceu. A partir daquele momento que ele está passando dessa vida para outra vida, ele está morrendo, é que começam a aparecer essas outras. é, Essa outra realidade, no caso, né? Muito complicada, muito maluca, que é a realidade a qual ele acorda num hospício, certo? Então, teoricamente, até agora, tudo que aconteceu foi real, certo? E, além disso, o que me faz compreender também nesse episódio é que tudo o que aconteceu até agora foi obra de um plano maior. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Primeiro, deixa o seu like, se inscreve no canal, faz aquelas paradas que você sabe que são importantes. O canal, sem isso, não tem como continuar vivendo. Se você gosta de jogos, segue o canal. Se você gosta de vídeos, de séries, de TV, segue o canal. Deixa aí nos comentários sempre aquilo que você acha, que você deixa de achar. Enfim, aqui é a casa de vocês, vocês sabem muito bem disso. E hoje o Cafofo, vocês sabem, hoje é home theater, não é Cafofo da jogatina. Beleza? Mas vamos lá. O episódio começa com a cena da caverna. Beleza? Ah, tem spoiler, tá? Sempre a vida é bom avisar, mas enfim, tem spoiler. Com a cena da caverna, beleza? A voz do, do, do Mark chamando o irmão, né? Tentando resgatar o irmão. E, além disso, a voz da mãe, a imagem da mãe, culpando ele pelo que aconteceu com o irmão. Ok? E aí, em seguida, já corta direto para aquela cena finalzinha onde está tanto o Mark quanto o Steven gritando e aparece a Tueris ou Tawaret, enfim, o nome da deusa egípcia. Ela aparece naquele mesmo momento em que eles estão gritando, ela grita também e logo corta para uma cena muito surreal, muito bizarra. Tá um cara sentado, meio perdido, meio sem saber o que está fazendo ali, ok? Aí ele acorda meio assustado, bota a mão no nariz, tem um negócio aqui, um corte, tá? No dublado não ficou tão evidente, mas meus amigos, no legendado, aquele cara, quando ele começa a falar, aquela não é a voz do Mark Spector, é uma voz mais baixa, uma voz mais grave que fala duro, fala seco. O Mark Spector é um cara muito direto, ele é um cara muito racional, certo? Então ele é um cara que debate, discute, conversa. O Steven Grant é um cara muito emotivo, muito, né, muito em certos aspectos descontrolado emocionalmente, ele se afeta muito fácil pelas coisas, enfim, ele é muito frágil, né? Mas aquele cidadão que estava ali com a cara toda esfolada, que não estava com aquela cara esfolada até então, aquele não é o Mark Spector, meus amigos. E você nota claramente que não é o Mark Spector no momento que ele fica com aquela cara de maluco e ofegante, não, eu tô bem, tá tudo bem, e não sei o que. E ele passa o tempo inteiro olhando para aquela pirâmide de cristal que ele pega e ele, teoricamente, começa a ameaçar com aquela pirâmide, né? E no momento, não sei se você percebe, no momento que ele é preso ali, que ele é seguro, que ele aponta a pirâmide para a cara dele, velho. Ele ia tentar se furar ali, entende? Então ali é o limite, é o limite da loucura, vamos dizer assim, tá? O limite do estresse. E ali nós temos, na minha opinião, nada mais ninguém menos do que Jake Lockley, ok? O Mark Spector ele passa dos limites da sensatez ali dele, da racionalidade dele, no momento que eles vão,
que o Mark Spector percebe que o Steven Grant está prestes a descobrir a verdade, ok? E que foi uma coisa que ele fez durante todo o tempo, ele protegendo o Steven, porque o Steven é a defesa dele. O Steven é o porto seguro do Mark Spector, ok? Então, sempre que algo muito doloroso, muito cruel aconteceria, né, referente a ele e a mãe, quem entrava em cena era o Steven Grant para tentar amenizar os problemas. Então, enquanto a mãe xingava, falava mal, destratava o Steven Grant, o Mark Spector, no momento que ele precisava se proteger daquilo e apagar aquilo da mente dele, ele virava Steven Grant, certo? Quando ele via que a mãe dele ia tratar ele muito mal, ele se tornava Steven Grant. Aí a mãe fazia o que queria, mas ele relevava, porque quando o Mark Spector voltava, a mente dele estava protegida, estava amenizada daquela sensação ruim de ser destratado pela mãe. Aí você me pergunta se você, né, por que aconteceu aquilo. A gente viu no episódio que o Mark era uma criança, como o irmão dele, o Randall, que nos quadrinhos existe, ok? E ele é conhecido nos quadrinhos como o assassino do machado, o assassino da machadinha, ok? Ele é um psicopata, certo? Que mata só enfermeiras estilo Jack Stripador. Ele só mata enfermeiros, mulheres enfermeiras. E aí o Mark Spector usa a própria namorada, a Marlene, como isca, vestida de enfermeira. E aí ele sequestra, tal, ele vai tentar matar a Marlene, aí o Mark Spector chega e salva ela, ok? E aí depois, no futuro, o Randall e a namorada dele, a Sandal, eles estudam encontram os documentos numa dessas missões de mercenário que o Randall também era. Eles encontram e aí eles acham uma maneira de você convocar outro Khonshu, uma segunda personalidade do Khonshu, acredite se quiser, ok? A segunda personalidade do Khonshu, que é um Khonshu das sombras, certo? E aí ele daria o poder para esse Randall do Shadow Knight, o Cavaleiro das Sombras. Não teria o Moon Knight e o Shadow Knight, certo? A grande diferença do Shadow Knight para o Moon Knight é que ambos têm a mesma quantidade de poder, as mesmas habilidades, mas o Shadow Knight lançava raio pelo olho. Choque, raio elétrico pelo olho. Era essa a diferença. Mas sim, esse Randall existe. E, como nós não vimos o presunto, tudo bem que eu não acho que a Disney ia mostrar o cadáver da criança, ele botar ali um cadáver de uma criança ali. Mas no funeral não tinha caixão, não tinha nada, só tinha uma foto do menino. Não vimos o defunto, então a gente não sabe se ele... a gente não pode dar 100%, ele dá 99,999%, mas não dá 100% de certeza que o Randall passou dessa para melhor. Ok? Pode ser que no futuro tenhamos aí o Shadow Knight ou o assassino da machadinha, o que quer que seja. Pode ser que tenhamos, ok? Mas enfim, dando sequência, depois daquela aquela cena, né, do Jake Lockley, já vamos assumir que seja o Jake Lockley, né? Completamente descompensado. Você olha a expressão facial do Oscar Isaac, moleque. Cara, ele é o bichão, moleque. Ele tem que ganhar um prêmio. Não é possível que aquele cara não vai ganhar um prêmio de alguma coisa da melhor série, melhor ator de série. Porque ele é espetacular. Ele é espetacular. Você consegue identificar pela voz, pela expressão facial, quem é quem ali. E você percebe pela expressão facial de maluco dele que ele não é o Mark Spector nem o Steven Grant, meu amigo. Ali é Jake Lockley, não consigo imaginar outra coisa. E eu vou dizer para vocês já que a gente vai chegar já no que pode ser o Jake Lockley dentro da mente do Mark Spector, ok? E aí depois logo em seguida que o Jake Lockley, vamos dizer, recebe essa injeção no pescoço lá, um medicamento que ele recebe, simplesmente ele volta de onde ele estava lá para a cena lá com a Taurette, ou seja, ele retorna para o barco, né? Que ainda não tinha sido apresentado como barco, mas sim como Duat, que é o reino dos mortos, né? Dos egípcios. E aí a Tawaret, ou Tueres, né? Ela explica direitinho o que está acontecendo, porque se você prestar atenção direitinho, no dublado, eu vou dizer para vocês, ficou melhor que no legendado, a explicação fica muito mais compreensível, tá? Você entende tudo que está acontecendo, você entende que eles estão, na verdade, num pós-vida, e aí eles estão naquele momento do auto-julgamento.
Então, quando eles olham lá o Arthur Harrow, aquele Arthur Harrow que está lá, o Dr. Harrow, na verdade o Dr. Harrow é só uma criação da mente dele. A Bob e o Billy, que são aqueles policiais também, são criações. Tudo que está acontecendo ali é criação da mente dele, dentro daquele universo que ele criou para o pós-vida dele. Ok? E aí a Tueri cita uma coisa que é a primeira ligação fechada, firme, direta que nós temos do MCU com a série do Cavaleiro da Lua. Até então não tivemos nada diretamente citado assim. Tá? Aqui é Cavaleiro da Lua, aqui é MCU e aqui a gente se encontra. Não teve até agora. Que horas que ela fala aí? Que horas que a gente percebe isso? Quando a Tueri cita os planos interseccionais de consciência livre. O que são planos interseccionais de consciência livre? No momento que você vai morrer, segundo a teoria, segundo a ideia da Marvel, no momento que você vai morrer, aquilo que você entende como o pós-vida, o além-vida, aquilo que a sua mente compreende como além-vida, é o que você vai ver, é o que você vai presenciar. E aí, para cada ser, para cada pessoa, para cada ser humano, existe um plano interseccional de consciência livre. Existem vários planos. E aí, no momento que você está no caminho entre a vida e a morte, você já está vagando, traçando o seu caminho para o paraíso ou para o inferno, vamos dizer assim, fica mais fácil, é o momento que a sua mente escolhe qual é o caminho que você quer tomar. Posso dar um exemplo claro? Asgardianos, ok? Vocês se lembram no Thor Ragnarok que existe um momento que o Odin já morreu, virou purpurina, virou pozinho, raio laser, pó de ouro, sei lá o que ele virou. E aí o Thor tá levando aí a gente vê ele indo e tal, o Thor e o Loki, eles conversam com o pai vai embora e eles não vêm mais. Então, teoricamente, o pai deles volta para Valhalla, mas para ser essência de Asgard de Valhalla, né? Então, ele foi para outro plano de existência. E aí tem um momento que o Thor está levando a surra da Hela, que ele é perfurado, mutilado, atravessado, tem o olho arrancado, que ele está próximo de morrer, ele está próximo da morte. O que acontece com ele? Ele acorda e vê Odin, não é? E o Odin está lá inteiro, zerado, ou seja, o Thor ele se desloca, a mente dele se desloca porque ele entende que seja o paraíso e tal, e ele se encontra com o pai dele ali, ele está no caminho pós-morte. E aí o pai dele consegue convencer ele de que ainda não está na hora de morrer. E pode ser pela fisiologia ou pelo espírito, que seja das Asgardianos, eles conseguem retornar daquele local. Se eles realmente não quiserem morrer, talvez eles conseguem. E aí a gente teria o inferno, que era o reino da Hela, aonde o pai da Hela, né, condenou ela e não soltou ela, e ela só foi liberada de lá quando o pai morre. Vocês percebem que o Odin sai e aparece a Hela teletransportada daquele reino das trevas para lá. Então, o céu dos Asgardianos e o inferno dos Asgardianos existe, certo? Assim como o Pantera Negra, ele passa por um período, uma fase pré-morte, que é o momento que ele toma a erva coração, e ele é enterrado vivo, ou seja, ele passa por uma experiência pré-morte, aí ele vai para um lugar chamado plano ancestral. E nesse plano ancestral ele encontra os ancestrais deles, que lá são todos panteras, certo? Lembrando que uma das deusas do panteão da Enéade egípcia é Bast, a deusa dos Asgardianos, e aquele é o reino da deusa dos Wakandanos. E aquele é o reino de Bast, é o plano ancestral de Bast. Tanto é que a Tueri cita que ela acha lindo o plano ancestral. Eis aí a primeira junção oficial de um termo falado no MCU e falado no MCU nos filmes e falado no Cavaleiro da Lua, que aparentemente estava sendo uma série correndo paralela, e agora a gente conseguiu encontrar uma coisa em comum. A Tueri cita o plano ancestral, ok? E aí ela fala para eles que agora eles têm que se resolver, porque quando ela tira o coração deles e bota na balança, você percebe que ela está ali, aquele deveria ser o papel de Anubis, certo? Apesar de ela auxiliar, a Tueris auxilia a trajetória das almas para o reino do plano ancestral, no caso para Duat, no caso para os campos de Aru,
que é o campus de Junco, onde seria o paraíso dos egípcios, a Tueres, ela é uma auxiliar, mas ela não é a principal, né? E aí, estranhamente, ela tá como a principal, até que ela criou uns papeizinhos, porque ela não sabia muito bem o que falar, ela encena, que na verdade era o papel de outro deus chamado Anubis, ele deveria estar ali para fazer esse papel. Então, como não tem Anubis, ela ficou meio perdida e faz do jeito que ela consegue ali, é a sensação que eu tenho, pelo menos, tá? E ela fala que eles têm que se resolver, certo? E aí a gente vai desenrolando a série com ele, né, Mark Spector, guiando lentamente a contragosto e tentando esconder e proteger o Steven o máximo possível, né? Tem que, sem querer reviver todo o passado, eles vão revendo tudo o que acontece na vida do garoto Mark Spector e em que momento ele quebra de vez. E aí você vai vendo, cara, que a partir do momento que ele leva o irmão dele, coloca o irmão dele lá em uma situação de risco, mas eram crianças, lembre-se sempre que eram crianças, que ele coloca o irmão numa situação de risco totalmente desnecessária, ok? Eles poderiam ter simplesmente obedecido a mãe, mas ele coloca o irmão numa situação de risco. A partir daquele momento, a vida do Mark Spector começa a desandar completamente. E eu não sei se vocês percebem coisas estranhas acontecendo. Por exemplo, eles passam por um cadáver, e se você percebe que o Mark Spector está olhando para o chão, eles passam por um cadáver de um pássaro, ok? E você olha para aquele pássaro e você imagina na hora o quê? Khonshu, certo? E de repente cai uma tempestade do nada, que é muito parecido com aquela ventania que o Khonshu faz no segundo episódio, quando o Arthur Harrow leva o Mark Spector para lá, para a comunidade dele, e ele fala, calma, calma, tem um vento, derruba a lata de lixo, calma. É só o que ele pode fazer. Então, começa a partir desse momento a minha teoria de que tudo que aconteceu até agora na série, desde o Mark Spector criança até agora, foi um plano conveniente do Khonshu de tomar conta do corpo do Mark Spector, que é muito mais fácil você dominar a mente do Mark Spector, que é toda quebrada, toda fragmentada. E ele acompanha o Mark Spector desde criança, desde pequeno. Provavelmente a linhagem do Mark Spector é uma linhagem de avatares de Khonshu, beleza? Então a gente pode imaginar que o Mark Spector foi um avatar. A família, os antepassados de Mark Spector podem ter sido avatares. Por que digo isso? Porque a família do Mark Spector é judia, certo? E a gente tem que se lembrar que no Egito Antigo, os judeus foram recebidos e tratados como auxiliares, depois eles foram vistos como escravos, ou pelo menos é o que está escrito na Bíblia, né? Existem versões diferentes dessa história. A história da Bíblia é que os egípcios escravizaram os judeus. E aí pode ser que, durante esse processo, durante esse período, a família do Mark Spector estava lá presente, e uma das pessoas que era da família do Mark Spector, né, dos antepassados do Mark Spector, pode ter sido um avatar. Então o Khonshu está de olho nessa linhagem há muito tempo. É uma teoria, tudo bem? E aí a gente tem o desenrolar dessa história, e você percebe que tudo acontece de uma maneira muito estranha e inusitada. Começa a chover de repente, aí a chuva de repente fica muito forte, torrencial, e me parece que a chuva está só naquela região ali, naquele local, parece que é uma chuva que só está ali. Você olha no fundo, está claro, mas chove, mas lá no fundo não tinha nuvens, e de repente começa a chover exatamente naquele ponto ali. E aí acontece a tragédia, que a gente não sabe exatamente 100% da tragédia, porque a gente não vê, e acha que a Disney não iria mostrar de qualquer forma, o cadáver do menino. Não tem como a gente ver, não tem como a gente saber. Tem um velório, mas não tem o cadáver, só tem uma foto, enfim. Nada disso comprova que a criança morreu. Pode ser que a criança tenha desaparecido, eles tenham dado a criança como desaparecida depois de semanas procurando. E aquele tempo todo foi remoendo a mãe do Mark, remoendo até o ponto que ela pegou o ódio, nojo do moleque e começa a abusar psicologicamente, fisicamente, o que é muito, muito desconfortável durante todo esse
esse pedaço da série, ao ponto de o próprio Mark Spector não querer de jeito nenhum, de forma nenhuma, que o Steven Grant veja a última grande agressão assim pesada que a gente vê da mãe dele. Depois a gente não encontra mais a mãe dele agredindo ele, né? Que é durante o aniversário que ela fala mal dele, que ele sai correndo, se esconde no quarto, a mãe quer derrubar a porta do quarto, e o pai do moleque é um frouxo, Ave Maria. Pode botar aí, ó, metade do problema, a mãe do Mark pirou. Mas o pai é o culpado, a maior parte da culpa é do pai, porque ele sabia de toda a situação e deixava o moleque sozinho com a mãe, ok? Não, ela vai arranjar tratamento. Não, meu amigo, você vai arranjar tratamento. Você é o são. Você não vai botar na mão do moleque de 10 anos de idade. Você não vai deixar que a pessoa que tem o problema vá atrás. É muito difícil isso acontecer. Peguem pessoas com depressão que preferem a morte do que procurar tratamento, porque ela se sente sozinha, ela tem certeza que ela está sozinha e que ela não tem ajuda de ninguém. Aí o peão, em vez de procurar lá, não. Vem cantar parabéns. Não, meu amigo, leva ela logo. Bota ela tem que se tratar, ela tem que se cuidar, ela tem que melhorar. Ela tem que entender que a culpa não é do moleque, o moleque é uma criança. Ela que deixou o moleque para diabo da caverna. Não, não vai, ó, fica aqui. Mas tudo bem, vida que segue. Eu se estressei nessa cena. Frouxo, frouxo. E aí você percebe que tudo acontece, tudo que vocês vão vendo desenrolando ali, acontece muito com situações muito, parece que muito planejadinhas, muito encaixadinhas, até o ponto de que o Mark Spector retirado do exército, ele torna-se um mercenário, que é a única coisa que ele sabe fazer, ok? E ele estranhamente de repente, um ex-capitão dele, que é mercenário também, pira na batatinha e tenta matar a galera por conta de ganância de dinheiro, tenta matar uma expedição onde eles foram contratados para proteger. E aí ele tenta matar o Mark Spector, que tenta defender essa galera dessa expedição, que por um acaso estava o pai da Leila ali, e o Mark Spector conhece a Leila por conta desse fato. Infelizmente ele não teve coragem para contar a verdade para ela, mas ele estava lá tentando proteger, e aí esse tal desse Bushman tentou matar o Mark Spector, não conseguiu, passou muito perto, o Mark Spector estava na beira da falência, ele ia se eliminar, ele ia dar um tiro na própria cabeça, até porque ele já não via mais sentido na vida dele, certo? E eu acredito que durante todo aquele processo, toda a vida dele, no momento que ele vai embora da casa adolescente, acabou ali Steven Grant some, ok? E Steven Grant só retorna no dia que ele vai no funeral da mãe, ou pelo menos no Shivá da mãe, que é são 7 dias de luto pela morte de uma pessoa na cultura judaica. Então existe a possibilidade de o Steven Grant não existir mais até aquele momento, certo? Isso se não for Jake Lockley ali mamando ali, tomando bebida e tal, mas enfim, naquele momento é que o Mark Spector perdeu o controle sobre Steven Grant. No momento que a mãe dele falece, Steven Grant começa a aparecer de maneiras inusitadas ali. Aqui e ali ele vai aparecendo. E muito para mim parece que nada mais é do que a Khonshu guiando aquilo, guiando todo aquele processo. Por que eu digo isso? Qual foi o único Deus que permaneceu ligado à Terra, ao planeta Terra e às pessoas da Terra? Lembra, no dia do julgamento de Khonshu, que ele falou: vocês abandonaram a humanidade, certo? Só eu continuo. Eu fui banido porque eu ainda estou aqui para ajudar a humanidade. Minha sensação é que Khonshu quer ser o Deus Supremo, certo? Aquele que toma conta e controla sozinho a Terra, ok? Então a Terra seria o reino de Khonshu, seria vamos dizer, o plano de existência de Khonshu, certo? Seria ali. E ele seria representado pelo seu cavaleiro. Seu cavaleiro seria o grande líder, certo? E para ele poder controlar esse cavaleiro 100%, ele precisa do quê? De uma mente quebrada e frágil, com facilidade para ser dominada e controlada, ok? Então, depois que a gente vai vendo o resto do episódio desenvolvendo e que a gente percebe que
a existência de Steven Grant, Mark Spector e também de Jake Lockley. Só que o lance é que Jake Lockley não estava presente ali, ele estava preso num sarcófago, ok? Então, você percebe que essas três entidades ali, que são Mark Spector, Steven Grant e Jake Lockley, precisam estar em balanço, precisam estar equilibrados. E para isso acontecer, essas entidades te deveriam existir, porque como você vai equilibrar um coração, como você vai equilibrar uma coisa, equilibrar uma balança, dessa balança esotérica que existiu, como você vai equilibrar aquilo, certo? Com mais de uma essência. Aquele momento ali é para um ser, uma pessoa, uma existência passar. Aquele momento de julgamento. E no caso ali existiam duas existências, porque o Steven Grant é uma vida e o Mark Spector era outra, completamente diferente, certo? E como a Tueri só tinha dois corações para arrancar, um daqueles corações tinha que ir embora para que o outro fosse julgado. Os dois corações ali ao mesmo tempo não tem como ser julgados, esse é meu entendimento. E como não tinha o Jake Lockley para tirar o coração também, para ser o terceiro, não tinha como balancear o Jake Lockley. O Jake Lockley estava fora desse plano, certo? E aí precisava tirar. Então, como eles liberaram o Steven Grant, mas não liberaram o Jake Lockley, não tinha uma terceira entidade para ser julgada. E aí ocorre o julgamento do Mark Spector e o sacrifício do Steven Grant. E por isso que a balança equilibrou. Não é porque é bom ou ruim, mas sim porque eles estavam resolvidos. Eles estavam em paz agora, né? A partir daquele momento eles estavam em paz, estavam resolvidos, mas por serem duas almas ao mesmo tempo, duas vidas, duas existências sendo julgadas, uma dessas existências precisaria parar de existir para que as existências sejam, para que o barco, se a Tuerith tirasse o coração dali, ainda na presença do Steven Grant, a balança continuaria sendo desequilibrada, ou do Mark Spector. Então um daqueles dois deveria deixar de existir naquele momento, em definitivo, para que a balança parasse de balançar. E eis que sai o sacrifício de Steven Grant, que não morreu, ok? Não parou de existir. Steven Grant vai voltar, porque Steven Grant não é uma pessoa, não é um ser humano. É algo criado na mente do Mark Spector, beleza? Então Steven Grant vai voltar. Digo isso porque nos créditos aparece o Mr. Knight. E o Mr. Knight não aparece nos créditos do primeiro episódio. No primeiro episódio aparece somente o Cavaleiro da Lua. Na primeira aparição de Mr. Knight, apareceu ele nos créditos finais, aparece a imagem dele. E nos créditos finais desse episódio, aparece a imagem do Mr. Knight, ok? Além de outras coisas que aparecem também que comprovam que existe essa terceira personalidade. Se vocês percebem, sempre que aparece o Mark Spector, aparecem três Mark Spector. Tem uma hora que é muito clara, aparece a cabeça do Mark Spector, certo? O rosto, e mais dois rostos na frente, dois rostos assim na frente. Vocês já viram isso? Percebam isso nos créditos. E é isso, meus camaradas. Esse episódio foi espetacular, fenomenal, tá? Digno de um prêmio, ok? Só pelo fato da interpretação do Oscar Isaac, que foi qualquer coisa de surreal. Tem sido surreal desde o início, tá? Então, fica aí a minha teoria. Tudo desde o início é obra de Khonshu. Tudo desde o início, tá? E Amit está solta por aí, meus amigos. Amit foi liberada e já está começando seu julgamento. Temos uma chuva de almas em Duat, ok? E isso será abordado em breve, muito em breve, no último e derradeiro episódio de Cavaleiro da Lua. Não sabemos se vai ter uma segunda temporada, mas sabemos que que teremos mais um episódio para tentar explicar isso tudo, certo? Que é muito coincidência, né? Para praticamente todas as séries da Marvel até agora, o último episódio é uma batalha emocional psicológica do protagonista. Todas. Falcão e Soldado Invernal, Loki debatendo contra as outras aparições do Loki, o Falcão debatendo com o Soldado Invernal, temos a Wanda descobrindo a realidade, descobrindo a verdade, aceitando o que aconteceu e ela debatendo, ela se chocando contra ela mesma, ok? E agora temos também
O Cavaleiro da Lua, ele com ele mesmo, ele contra ele mesmo, ele debatendo com ele mesmo a realidade, a verdade, por que tudo aquilo aconteceu, tá? E para fechar com chave de ouro, eu dei uma pesquisadinha sobre esse transtorno de identidade dissociativa, né? Que é essa múltipla personalidade que o Mark Spector tem, essa doença mental que o Mark Spector tem. Uma dessas identidades é a identidade do protetor, ok? O que pode explicar o nível de violência brutal de Jake Lockley. Porque Jake Lockley foi a outra entidade que Mark Spector criou para proteger o Steven Grant e ele dos abusos físicos e mentais e morais e psicológicos que a mãe dele fazia. Então, por que o Jake é tão violento? Porque a única coisa que o Jake conhece é a violência. Ok? Fica aí então minha ideia até o final da série a gente pode ter essas respostas, ok? E é isso, meus camaradas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima que eu vou nessa. Fui, valeu!